segura minha mão, Jesus se você me deixar eu vou cair. Yahweh simbanga na loboko, Yesu soki otikinga na kokwea. 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 Simbanga makasi ya weteleza molai soki otikinga na kokwea. Simbanga na loboko, Yesu soki otikinga na kokwea. Hosana mwana Nzambe, Hosana, Alleluia, Hosana, Hosana mwana Nzambe, Hosana, Alleluia, Hosana, Hosana Nzambalola, Hosana, Alleluia, Hosana, Hosana Nzamba miezi, Hosana, Alleluia, Hosana, Hosana awana bele, Hosana, Alleluia, Hosana na tongwa lelo, Hosana, Alleluia, yemba Hosane moyo wani, 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 Hosana mwani maye, Hosana moyo wani, Hosane moyo wani, Hosane moyo wani, Hosana Nzambe nola, Hosana moyo wani, Hosane moyo wani, Hosane awimba Hosana moyo wani, bina bina bina, Hosana moyo wani, Hosana 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 moyo wani, leta mololo mololo. yes. Balancez, balancez, balancez. Et balancez. Balancez, balancez, balancez. Ah, balancez. Balancez, balancez, balancez. Et balancez. Balancez, balancez, balancez. Ah, balancez. Balancez, balancez, balancez. Et balancez. Balancez, balancez, balancez. Ah, balancez. Est-ce que ça m'a fait? Est-ce que ça m'a fait? Et ça m'a bêté. C'est ça, c'est ça, C'est ça. c'est ça, c'est ça, C'est ça. c'est ça, c'est ça, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Beta milolo, beta milolo, beta, beta milolo. Aïe. Eh, mama nanga ye. Matsuna bino matsun. Ale kita, ale kita, ale kita, ale kita moki. Guitare. Et guitare. Mama nanga ye. Et Bino matuna. Tuna. Moni tokatiawa, 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 tokatiawa. Il y a un temps pour toutes choses. Beta mololo mololo mololo. Amen. Alléluia. Alléluia. Rendemos glória ao Senhor com fortes aplausos, por favor. Rende glória ao Senhor com fortes aplausos, por favor. Amém. Ok, fechamos nossos olhos. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar essa música junto com o músico. Aba papa motema nanga etondi sami naposana yoe aba papa motema eso kanga oluka
Abba papa motema nanga Alléluia. etondi sami Yes. na posa na yo Abba papa molimo nanga ezokanga koluka yo ngana kotika te yo kotambola na yo posa motema nanga abakolanda yo ngana kolemba te yo kogumba mela yo tina bomoi nanga aba papa aba yemba aba papa oh aba papa yemba koluka yo Yahweh kolanda yo kobumba mela yo so igreja aba papa église matin aba papa aba papa. Abra sua boca e ora. Diga ao Senhor que nesta manhã o meu coração precisa de Ti, a minha alma precisa de Ti, o meu espírito precisa de Ti. Fala para mim, assim oremos em nome de Jesus Cristo. Ora, aleluia. Nakobila na makolo na yo nakobila na makolo na yo Yahweh nanga nakobika Yahweh nakima mosika te na makolo na yo zama miezi nakangami na kotiko te ata bazobenda ngai Yahweh nakozonga nsima te nakobila Yahweh. Merci, Seigneur Jesus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tubeta maboko makasi pona lokumu na Aplaudimos Zambe. fortemente para a honra de Deus. Amém. Alors, tu ici déjà 8 minutes na montre a igreja na era Mateia. Já são 8 horas e 8 minutos no relógio da igreja. Ukosala ngolo pe a Motei. Vamos fazer graça ao pregador. Ale katana eri oyo. Que ele passe pelo menos nesta hora. Assisa pena eri malamu. E que ele também termine numa boa hora. Alors, dimanche ya lelo le premier. Então, hoje o primeiro domingo do mês. Ezali dimanche ya permutation ya sede Belém. É o domingo da permutação da sede Belém. Donc, na niveau ya sede Belém. Significa que a nível da sede Belém. A pasteur ba sali déplacement moko na moko kokende kote ya maloba nzambe na ba église fi na biso ya Belém. Os pastores deslocaram-se para cada um ir pregar numa das igrejas filhas de Belém. Alors biso pe na tongola lelo. Então nós também na manhã de hoje. Na moko ya ba pasteur responsable da église fi ya sede Belém. Temos um dos pastores responsáveis das igrejas filhas de Belém. A última sika atike église na ye po ya kote ya na tongola lelo awa na palanca. Veio de longe de sua igreja para vir pregar nesta manhã aqui no palanca. Alors tokolekisa susu tango te. Então não vamos mais passar o tempo. Tango tolekisa liboso awa. Enquanto vamos fazer passar aqui à frente. Papa pasteur Junior. O papá pastor Júnior. Ngomba Belém to beti maboko makasi. Igreja Belém, aplaudimos fortemente. Beta maboko pona lokumu
volume na Nzambe. Aplauda, aplauda para a honra de Deus. Makamona zomona lelo eza senzela basitation naza kovivre eza senzela bayebale kaka liboso na ngai bazwa matatoli kape lokola nazoleka mpona tatola yo yesu mpo nayebi yo nzambe alola yo kotika ngai te nzambe oyo ngai nasalelaka butu na moyo okotika ngai te okobwaka ngai te yo nzambe na ngai yo Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nzambe ya motema malamu nzambe motema mawawo nayebisuka lisolo yo eza motole olapanda yo loba okotika nga te ayoyoyoyoyoyoyo ayoyoyoyo oyo pesi ngai esali ngai bolamu nayembela yo libota kitoko oyo pesi ngai esali ngai bolamu nayembela yo ebele ya bato. eloko ya munene toya kosala na église A grande coisa que viemos fazer na igreja ezali kotombola kombo ya nzambe é exaltar o nome de Deus. na kati na église tozala baproblème ibosana yango Dentro da igreja, mesmo que tens problemas, esqueça. na kati na église tozala badifficulté esquece Mesmo na igreja, mesmo que tenha dificuldade, esqueça. ntango ozomona grandeur ya baproblème oza na Quando yango você vê a grandeza dos problemas que tens, okoza na difficulté ya komona grandeur ya nzambe oyo você terá dificuldade de ver a grandeza do Deus que vieste te oke orar. nzambe otondimela Olha que Deus que nós le acreditamos, Dieu de Mies o Antonio Deus do Mies Antônio, le Dieu de o Maréchal Deus do Marechal, est plus grand é maior que baproblème na biso que os nossos problemas. amunene Ele é grande. nzambe oyo namonaka eloko na kokompare na ye te Não vejo algo a quem posso comparar a este Deus. nzambe apesaka sens ya vie Este Deus que dá sentido à vida. que Dieu vous bénisse Que Deus vos abençoe. merci beaucoup bamusicien na biso Muito obrigado aos nossos músicos mpola pambola bino na adoration kitoko por nos abençoarem com uma bela adoração. libota kitoko oyo pesi ngai bele eza libota ya kitoko nzambe apesa biso Belém é uma bela família que Deus nos concedeu. ok nakumisi nzambe mpo na ngolu Então glorifico a Deus pela graça oyo apesi ngai naleka su liboso ya libota oyo bapambolama que me concedeu para passar diante do povo que é bendito, peuple ya monene ya nzambe abomoi este grande povo do Deus vivo. je parle je répète koteya na sede to na bele mère c'est une privilège Eu falo e repito que pregar no Belém Mãe é um privilégio et c'est une grâce de la part de l'éternel e é uma graça da parte do Senhor. pasteur Adam Lutumba asali présentation O nyonso pastor Adão Lutuba já fez toda a apresentação. mpe nandimi te eza na motu te ayebi ngai te awa E eu penso que não há alguém que não me conheça aqui. kouta awa Vindo daqui nde tozoevre esika tata atinda biso é onde estamos a trabalhar, onde o Pai nos enviou. merci epai na tata Obrigado ao Pai. nalobaka na nzela na ye nde tozotia maloba na nzambe Eu falo que através dele é que nós pregamos a palavra de Deus. nzambe atelemisaka motu moko Deus exalta somente um homem. banda bible ezali ti bible na suka na yango Desde que a Bíblia começou até o seu fim, okompe nzambe abengaka moko na nsima na ye apesi ye badisiple vais compreender que Deus chama um e depois acompanha com discípulos. nzambe abatela tata Que Deus proteja o pai, elongo na mama junto com a mãe, esika bakutami na mosika onde eles se encontram distante. na mosala monene oyo bazosala Na grande obra que estão a fazer, tika nzambe na ye akomble esu na bagrace ebele que o Deus dele lhe conceda ainda mais te graças. nakanisaki obeta maboko Pensei que haverias de aplaudir. et merci na baéminent homme de Dieu E obrigado aos eminentes homens de Deus oyo bakutami na kati na sale que cá se encontram na sala. te ya liboso ya bapaster ezalaka facilité Pregar diante dos pastores não é fácil. merci basali na nzambe Obrigado, servos de Deus. merci à toute l'église bamama bapapa Obrigado a toda a igreja, mamás e Que papás.
de notre Père vous bénisse. Que Deus do nosso Pai vos Et abençoe. merci aux musiciens. E obrigado aos músicos. Kolo Nzambe ya tata mieza pambola bino. Que o Senhor Deus do nosso Pai Mies Antônio vos Nakozala abençoe. vraiment bref mukuse na mateya na ngai ya tongo na lelo. Serei breve, curto na minha pregação da manhã de hoje. Yango nakolinga opesa penza litoi Por isso- oyoka nini Nzamba linga loba na na tongo. Por isso, dê-me o teu ouvido para ouvires o que é que Deus quer falar para nós na manhã de hoje. Chaque homme de Dieu azalaka na grâce particulière Nzamba chakati na ye. Cada homem de Deus tem uma graça particular que Deus coloca nele. Mais na tongo na lelo Mas na manhã de hoje, yambo tofanda antes de sentarmos, sengeli totanga Bible. devemos ler a Bíblia. Parce que nabenga yango boussole. Porque eu a chamo de bússola. Yango nde ezali nzela oyo esengeli biso nyonso tolanda. Ela é que é o caminho que todos devemos seguir. Bra tua Bíblia Pega a tua Bíblia, na livre ya Deutéronome no livro de Deuteronômio, chapitre 28. capítulo 28. Tozotanga na verset 1. Vamos ler no versículo 1. En réalité, les tirs à moi moulaï, mais tosuka non na verset 7 pour Nathan. Em realidade, a leitura é longa, mas vamos terminar no versículo 7. Mais à la maison, tu peux continuer Mas em casa podes continuar jusqu'à la dernière verset de cet livre. até o último versículo deste livro. Deutéronome chapitre 28, Deuteronômio capítulo 28, verset 1 jusqu'à 7e verset. versículo 1 ao 7º. Deuteronômio capítulo 28, do seu versículo 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão por ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Palavra do Senhor. Maloba Nanzambe. Palavra do Senhor. Retoma vossos assentos. Sikoyo Agora, landa intervention na ngai. acompanha a minha intervenção. Na verset otochikotanga, No versículo que acabamos de ler, ezali dernier livre ya Moïse avant sa mort. é o último livro que Moisés escreveu antes da sua morte. Biso nyonso toyebi que Moïse a commis 5 livres. Todos nós sabemos que Moisés escreveu 5 livros. Et Deutéronome ezali dernier livre ya 5 livres Moïse a commis. E Deuteronômio é um dos livros, um dos 5 livros, o último livro que Moisés havia escrito. Et na kati na verset oyo, E dentro deste versículo, to na kati na livre oyo ezali na ba point ebele oyo Moïse alobaki na pepe ya Israël. e dentro desta passagem há vários pontos que Moisés falou acerca do povo de Israel. Et na verset oyo tochi kotanga ezali ko rassembler makambo oyo etali bénédiction. E o versículo que acabamos de ler está a juntar aquilo que concerne a bênção. Et moi quand je parle sur la bénédiction, E quando eu falo da bênção, ngala lobelaka bénédiction lokola matérialité. eu não falo da bênção como material. Parce que lipamboli, la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas les voitures. Porque a bênção do Senhor não são viaturas. Ba voiture, ba ndaku, eza ba bénéfice ya lipamboli. Viaturas, casas são benefícios da bênção. Est-ce que tout le monde azolanda? Será que alguém está me acompanhando? Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait l'homme riche. Porque a Bíblia declara que a bênção do Senhor que enriquece o homem. Malobi te que richesse nde sala la bénédiction. Disse que é a riqueza que faz a bênção. Mais bénédiction de mute benda ka richesse. Não é a riqueza que faz a bênção, mas é a bênção que atrai a riqueza. Alléluia. Yango moni yemoko Yesu. Por isso verás ali mesmo Jesus Andime kozala pauvre peut te biso tozala ba riche. aceitou ser pobre para que sejamos ricos. Na kati ya verset 1. Dentro deste versículo, Moïse alingaki atalisa
comment tu peux être béni. Moisés queria mostrar como é que podes ser Comment abençoado. tu peux vaincre tes ennemis. Como é que podes vencer os teus inimigos? Comment tu dois marcher tête haute. Como é que podes caminhar com a cabeça erguida? Dans cet verset, Neste versículo, Moïse Moisés a parlé aux enfants d'Israël. falou aos filhos de Israel. Aligné à faire montrer bango Ele queria mostrá-los que si que se tu obéiras, você obedecer, alléluia. Et ça la condition beaucoup ça la verset 1. há uma condição que há nesta passagem. Et ça la verset 1er. Está no versículo 1. La Bible dit ceci en A français. Bíblia diz o seguinte em francês: Si tu obéiras se obedeceres à la voix de l'Éternel ton Dieu, a voz do Senhor teu Deus, en servant, conservando, en mettant en pratique colocando em prática tous ces commandements, tudo que eu te ordeno. na tongo ya lelo, Na manhã de hoje, quand on peut toucher sur la bénédiction, quando pode se tocar na bênção, il y a le loco moko otobo sanaka, há algo que nós esquecemos, il y a le loco moko otosotaka. há algo que nós pulamos. Tu ne peux pas être béni Você não pode ser abençoado par la main de l'Éternel. pela mão do Senhor Soki olandi mibeko ya nzambe se te. você não seguir as leis de Deus, Soki otosi maloba ya nzambe te. se não obedeceres a palavra de Ote Deus. batu lelo, Olha que nós hoje, biso lelo, nós on hoje regarde seulement la bénédiction, olhamos somente a bênção, mais on oublie la condition pour être béni. mas esquecemos a condição para ser Est-ce abençoados. que tout le monde se comprend? Será que alguém está me compreender? La ligue comprend nga bala. Eu quero que me compreendas Na bem. lobi tolobelaka lipamboli. Eu digo que falamos da bênção, Mais tozo bosana, mas esquecemos avant okoma na lipamboli que antes de wana, chegar àquela bênção, eza na condition moko. há uma condição Oyo eko permettre que vai permitir o arriver na que bénédiction. você chegue na Sikoyo bênção. Moïse Agora Moisés, atalisi biso cette ele condition nos là. mostrou essas 7 condições. Il a dit ceci. Ele disse o Si seguinte: tu obéiras se obedeceres à la voix de l'Éternel ton Dieu, a voz do Senhor teu Deus, a suki wana te, ele não parou por aí. abi soki okotia yango na Ele misala, disse: se você colocar em prática, soki okolandela yango malamu, se você o seguir muito et bem, après ces e choses, depois dessas abadi coisas, siko okotanga, ele começou a citar: voici les choses, eis as coisas, voici la bénédiction, eis a bênção oyo ekozala partage que na yo. será a tua partilha. Écoutez-moi maman, Ouça-me, mamã. écoutez-moi papa, Ouça-me, papá. obéir à la parole de Dieu. Obedecer a palavra de Deus. Tembo la zolobela la tongo la lelo, O tema que eu falo na manhã de hoje ezali impact à l'obéissance à la parole de é o Dieu. impacto na obediência da palavra de Deus. Impact à l'obéissance à la parole de O Dieu. impacto na obediência da palavra de Deus. Beaucoup de gens, Muita gente ils vouloir être bénis. querem ser abençoados. Beaucoup de gens, Muita gente ils vouloir être élevés. querem ser elevados. Mais on oublie Mas esquecem, Tobo Sanaka, esquecemos que quand on parle de la que bénédiction, quando se fala da bênção, c'est la condition de recevoir le mouton sale. há uma condição que o homem deve La fazer. condition, E a condição c'est écouter la voix de Dieu. é ouvir a voz de Deus, C'est obéir à la voix de Dieu. é obedecer a voz de De Deus, faire la volonté de de Dieu. fazer a vontade de Et Deus. après ces E choses, depois dessas coisas, la bénédiction a bênção ou la richesse ou a riqueza ezali batabiso nzambe atyala bato baobanga. é um bônus que Deus dá àqueles que o temem. Eu te soko comprendre nga. Não sei se você me compreende. L'obéissance c'est quoi? A obediência é o quê? C'est simple. É simples. C'est faire É fazer la volonté parfaite de Dieu. a vontade perfeita de Deus. De marcher De caminhar, non selon yo, não segundo você, non selon nga, não segundo mais eu, de marcher mas de caminhar selon la segundo volonté parfaite de a Dieu. vontade perfeita de Deus. Oko remarquer, Vais notar il y a beaucoup des enfants de Dieu. que há muitos filhos de Deus. Totika makambo obanga nzambe. Deixamos o assunto de temer a Deus, Parce que nzamba como ami. porque Deus tornou-se amigo. Oui, babengi Yesu ami fidèle. Sim, é chamado Jesus de amigo fiel. Oyo abandona kate. Aquele que não abandona. Mais soki Yesu aza ami na yo, Mas se Jesus for teu amigo, aza ami na ngai, for meu amigo, epesi biso nzela te ya kotambola sur le péché. não nos dá a possibilidade de caminhar no Epesi biso passado. nzela te ya kodesobéir na maloba na nzambe. Não nos dá o caminho para desobedecer a palavra de Deus. Écoutez-moi papa, Ouça-me, papá. sous le ciel, Nos céus, na se na mokili oyo, aqui na terra, eya leloko moko esengeli oyo evite. há algo
algo que você deve evitar. ezali felo. É o inferno. Est-ce que tout le monde comprend ngai? Será que alguém me compreende? Na ekoloba na yo. Eu vim dizer-te, Nyonso oyo okoki kosala. tudo que podes fazer, Nyonso oyo okoki kozwa. tudo que podes Ya na receber, eloko moko esengeli oevite. algo que você deve evitar. Ezali felo. É o inferno. Parce que bato oyo nyonso Porque todas as pessoas basala volonté ya Nzambe que te. não fazem a vontade de Deus, Bazotambola kolanisama maloba ya Nzambe que te. não caminham segundo a palavra de Deus, Bakota na lifelo. vão entrar no C'est inferno. pas moi qui dis ça. Não sou eu quem o Mais diz, c'est la parole de Dieu. mas é a palavra de Deus. Mais écoutez, Mas ouça, sous le ciel, nos céus il y a une ciel há um outro céu à gagner. a ganhar. Ndenge toza awa. Conforme estamos Ndenge aqui, toyaka na église. conforme viemos na Et igreja, la promesse moko Yesu há apesa. uma promessa que Deus deu. Kobosalaka yango te mpona mituka. Não vamos esquecer por causa de Kobosala criaturas. yango te mpona bandako. Não esqueça por causa de casas. Kobosala yango te mpona bozwi. Não esqueça por causa de Yesu criaturas. aloba boye. Jesus disse o seguinte: Nakei. eu vou, Nake kobongisa esika. eu vou vos preparar um lugar, Nakozonga. eu vou voltar, Nakoya kokamata. e eu virei vos Yaya pegar. akokamata banani. Mano, ele vai pegar Akokamata quem? bato batamboli na kobanga Nzambe. Ele vai pegar aqueles que caminham no Akokamata temor de Deus. bajuste. Ele vai pegar os C'est pour justos. cela. Por isso, Tu ne peux pas vendre ton esprit. não podes vender o teu Tu ne peux pas espírito. vendre ton Não âme. podes vender a tua À cause alma. des choses de ce monde. Por causa das coisas deste mundo. Yaya tokuta yango tokotika Mas yango. nos encontramos e vamos deixar. Moi j'ai écouté une frère Eu ouvi o irmão à 10 ans. dizendo: Nasambeli l'église otamula ina na sombi mutuka te. orei nesta igreja durante muito tempo e ainda não comprei uma Est-ce que toi, viatura. tu es arrivé à l'église pour le somba mutuka? Será que você veio na igreja para comprar viaturas? Est-ce que ba parole ba somba mituka? Mesmo os pagãos, eles compram viaturas. Musabi na women l'église na obala te. Ah, fiz muito tempo nessa igreja, não Est-ce estou que yo ya casado. l'église pour no ba? Será que você é cristão para vir casar? L'église logo ezo changer te. Ou estou nessa igreja, nada Est-ce está a que yo ya mudar. l'église pour le logo ni le changer? Será que você veio na igreja para algo mudar? Não. Et logo yela na église. O que te trouxe na Pour nous igreja préparer amen na é yo. para você preparar a Pour tua la alma bokonzi ya Nzambe. para o reino de Deus. Nyonso oyo ozomona na samba Tudo bele. que você vê aqui na Eza terra benefício ya bato bazobanga É Nzambe. benefício daqueles que temem a Deus. My God. Meu Deus. Je vais te dire une histoire. Eu vou contar-te uma história. La Bible a dit Dieu a choisi Saul. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul. Nzambe a poni. Deus o escolheu. Il a envoyé Mosakoli Samuel. Ele enviou o profeta Samuel. Parce que Nzambe amona ki ete zwi tamoko Israël bazalaki na roi te. Porque Deus viu que houve muito tempo que Israel ficou sem rei. Na kama Nzambe okazoloba na Saul Nzambe mutaponaka ye. Nzambe mutaponaka Saul. Foi Deus quem escolheu Saul. Mais eloko esala epai na Saul Nzambe a rejeté ye. Mas o que fez com que Deus rejeitasse Saul Parce que Saul alingaki lisusu te Nzambe aponaki ye atambusa ye. era porque Saul havia negado que Deus que o escolheu lhe guiasse. Or que ntango Israël elongwe na Égypte, Ora que quando Israel saiu do Egito, na chemin na bango no caminho deles, bakutalaka na makambo ebele. encontraram muitas coisas. Ezalaka na peuple moko ba Amalek. Havia um certo povo, os amalequitas. La Bible dit babunda na Israël na terre faiblesse pour baboma ba Israélite ebele. A Bíblia declara que lutaram com Israel durante a fraqueza e mataram muitos Tanto israelitas. Israël efandisi. Quando Israel assentou-se, Dieu a compris une chose. Deus compreendeu uma coisa. Écoutez-moi maman. Ouça-me, mamã. Omoni bato babundisaka Estás a yo. ver aqueles que te combatem? Kobanga bango te. Não tenha medo Parce que deles. Nzambe aza na temps oyo ya Porque telemaka. Deus, há um tempo em que Deus se Et puis levanta. moi je dis aux gens, E eu digo às pessoas, soki bitumba na via mutu eza ebele. se a luta na vida do homem foi C'est que muita, victoire ya mutu ali ozala quer dizer monene. que a vitória daquele homem é grande. Okozala terre ya faiblesse. Você pode ter tempo de fraqueza, Bato babundisi yo. as pessoas te Bato combateram, babeti yo. as pessoas te Mais assolaram, kozala malamu so babomi yo. mas seria melhor Só se que te babomi yo te. matassem. Se não te Tanto mataram, Nzambe akorenouveler force na ye quando kati na Deus vai yo. renovar a sua força em Tu vas le ti, tuer. você vai os matar. Est-ce que mutu mo azondima Será que nga? alguém crê em mim? Babomi Israël na ntango ya faiblesse. Eles mataram os israelitas no tempo da Nzambe fraqueza. atie roi. Deus colocou um rei. Ntango atie roi ayebisi roi. Quando ele estabeleceu o rei, disse ao rei: Oboyi makambo oyo esalama. vês aquilo que aconteceu? Nga nabosanaka te. Eu não me esqueço. Sikoyo ekomi na ntango esengeli nga Nzambe nasala revanche. Agora chegou o tempo em que eu, Deus, devo vingar. Saul Saul kendela mboka wana. vai naquela terra, Beta bata boma.
e mate. Tue par l'épée. Mate pela espada. Ne sauver personne. Não salve ninguém. Et l'autre côté kobikisa. Nada será salvo. Oyebi histoire malamu. Conheces bem a Mais história. tant que Saoul a quei, Mas quando Saul foi, akeko sala volonté nzambe te ma ke sala volonté na. ele não foi fazer a vontade de Deus, mas foi fazer a sua Il a vontade. pris le roi Agag, Ele pegou o rei Adab, ache à côté. ele colocou de lado, Azuba ngombe ya mafuta, pegou os bois gordurosos ache à côté. e colocou de lado. Et il a pris E ele pegou le reste ya banyama ya bato o aboni. resto dos animais e Ok, la matou. volonté de Dieu. Olha que a vontade de Et Deus là qui était que Saoul a sauvé Agag. não era para Saul La salvar volonté de Agag, Dieu. mas a vontade Et de là qui Deus était que Saoul a sauvé banyama mafuta soi-disant pesa nzambo franc. não era para Saul pegar os animais gordurosos La e dizer que era volonté para de Deus. Dieu. A vontade de Deus C'est de tuer. era para matar. Écoutez-moi. Ouça-me. Tu ne peux pas marcher Você não pode caminhar sendo filho de Deus. em tant que filho de Deus. Okoki kotambola. Você não pode caminhar Kolakisama yo moko te. segundo você mesmo. Yangwana lelo. Por isso hoje Tozwaka Yesu sauver. só pegamos Jesus como Mais tokoya Salvador, kozwaye Seigneur. mas negamos Parce pegá-lo que como só construir Senhor. Seigneur, Se você tomar il como va te Senhor, diriger. Ele vai te Mais tu le dirigir. prends seulement comme un Ele sauveur. só lhe pega como Tu es Salvador. malade abikisayo. Você está doente para Ozangi te apesayo. para você faltar Ozana ele te problème dá. peut sa solution. Tem um problema Mais para ter solução. après ces Mas choses-là, depois dessas tu coisas, dois les prendre en tant que Seigneur. você vai tomar enquanto Atambusayo. Senhor para que Ele te Et l'autre ça dirija. va pas Saoul O que yangwana. aconteceu a Saul é isso. Asali makambu selo volonté Ele na fez ye. as coisas segundo a sua Apostala vontade. ke loko moko. Ele esqueceu-se de uma Que coisa, miso ya nzambe. que os olhos de Deus, Mutakwanga yango azalaka te. não há ninguém que Matoi ya para. Os nzambe. ouvidos de Deus, Motapekisa yango eyoka não azalaka há te. ninguém que impede de Nyonso ouvir. Saul azosala. Tudo que Saul Nzambe fazia, azomona ye. Deus estava vendo. Saul yoka. Saul ouça. Saul yoka. Saul ouça. Oyaka la présence ya Você nzambe. vem na presença de Na Deus, osalaka volonté ya nzambe mas você te. não faz a vontade de Keba Deus. nzambe arejete yo. Cuidado para que Deus não te rejeite. Comme la conclusion tu sais, Para a conclusão, sabes? nzambe ayebisi Saul na rejete. Deus disse a Saul, eu te rejeitei. Ozasu roi na Israël. Você não será mais rei em Israel. Saul asali ba réclamation na ye. Saul reclamou, fez as suas Et Samuel petições. apesi réponse. E Samuel lhe deu a resposta. Alobi l'obéissance Lhe disse a obediência vaut mieux vale mais que le sacrifice. do que o sacrifício. Kotosa nzambe Obedecer a Deus et ko permettre vai permitir cet verset que este versículo, de Deutéronome de Deuteronômio et se matérialiser na bomo. se materialize em tua vida. Tolinga yango mingi. Nós gostamos Bakoya na muito. nzela moko. Virão por um caminho. Bakopanza na nzela Serão sambo. dispersos em sete. Oui, Sim, c'est la Bible qui dit é ça. a Bíblia que diz. C'est vrai. É verdade. Bakoya na nzela moko. Virão por um caminho. Bakopanza na nzela sambo. Serão dispersos em sete. Mas Mas bakopanza na nzela sambo. serão dispersos em sete caminhos. Contre qui? Contra quem? C'est ça le problème. Esse problema. Bakopanza na nzela sambo. Serão dispersos em Contra sete caminhos. nani? Contra quem? Bakopanza na nzela sambo. Serão dispersos em sete caminhos. Epai na bato oyo Aqueles que, bazotambola Está caminhando kolandisa ba volonté ya segundo nzambe. a vontade de Deus. Bamateyo batebele balinga yango te. Essas pregações muita gente não gosta. Oyo eza mateya ya malamu. Ora, aqui é uma boa pregação. Omoni mbongo. Estás a ver o dinheiro? Nzambe ayebi ke fozwa yango. Deus sabe que você deve ter. Écoutez, je peux te révéler quelque chose. Ouça, posso revelar-te uma coisa. Na bo nzambe ya nzambe Na divindade de Deus, ayokisa nanu kombo na ye soni te. Ele nunca envergonhou o seu nome. Nzambe soki abandi kokoma histoire Quando Deus começa a escrever uma história, akomaka na histoire na ye ntina suka. Ele chega no final com a Yango sua na história. ntango asire yo. Por isso eu te asseguro, Komini yokolaka te não se castigue. okozwa. Você vai conseguir. Epe pa nzambe E a Deus retard ezalaka te. não há atraso. Nzambe asalaka likambo na ta na ye. Deus faz as coisas no seu tempo. Oh, j'ai grandi Ou eu cresci, naobala te. não estou a casar. Okasi yo oza mokolo ya basi nyonso babali te na mokili. Você pensa que é mais adulta que todas as mulheres que casaram neste mundo? Oh, na bukoli Ou cresci, nazotonga te. não estou a edificar, não estou a comprar viatura. Não, Base eza wana te. a base não está aí. Zonga na verset premier. Volte no primeiro Si tu versículo. obéiras Se à la voix obedeceres de l'Éternel ton Dieu, a voz
voz do Senhor teu soki Deus, observe yango malamu, se você guardá-la bem okotia yango na e misala, colocá-la em prática, l'Éternel, o Senhor, il te donnera Ele te la dará supériorité. a Ntango superioridade. Nzambe azoba kopesa yo likolo, Quando Deus te diz que te ça dará a veut superioridade, dire quer dizer bato babande komona yo na que se aqueles que te viam a embaixo, cause ya kobanga por Nzambe, causa do temor a de cause ya Deus, kosala volonté ya por causa de Nzambe, cumprir a le vontade de même Deus, bato wana aquela mesma baomona yo pessoas likolo. vão te ver nas altitudes. Yango na koyebisa yo, Por isso eu vim dizer, Nzambe eshuwaka te. Deus não falha. Nzambe abandaka histoire akomisa yango na suka. Deus começa uma história e Ele a termina. Problème na biso eza nini? Qual é o nosso Nous problema? voulons pas Nós não queremos obéir obedecer à la parole de a Dieu. palavra de Deus. Yango komona Por isso verás, basambelaka eglise mo baza binemi. ora numa grande igreja, Yango komona você pode ver, baza groupe moko são um certo grupo, me bayokanaka te. mas não se entendem. Yango towelelaka kaka nini? Por isso disputamos o quê? Tobundelelaka nini? Nós lutamos por causa de Toza quê? eglise moko. Somos uma mesma Soki igreja. azwi Se ele conseguiu, ata na ye. é o tempo toyina ye dele. te, Não vamos lhe tozala odiar. kontra ye te. Não seremos Ça contra veut eles. dire, Quer dizer, Nzambe ayebi Deus que yo po sabe okozwa. que você também vai receber. Mais aujourd'hui, Mas hoje, dans nos églises, em nossas igrejas, parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de l'Éternel, porque não queremos obedecer à voz de ma Deus, division est côté. as divisões entraram. Otanga yango na verset nini? Você leu isso em que versículo? Soki tu Nzambe na mama libala lobi, o nga nasangisi mutu akabola te. Se até Deus no assunto do casamento disse aquilo que é unir, ninguém pode separar. Makambo wana ozosala Essas coisas que você faz, ya kotongaka bato, de fofocar ya as pessoas, kofingaka bato, de insultar os ya outros, koyinaka bato, de odiar os outros, osuli yango na Bible nini? você o leu em qual Bíblia? Oyekoli yango wapi? Você aprendeu aonde? Te! Não. Nous sommes obligés Nós somos à obrigados obéir à la voix de a l'Éternel. obedecer à voz de Ntango Deus. tokotosa maloba na Quando Nzambe, obedeceremos à voz de cet Deus, verset este versículo ekomisa na bomoi na biso. vai se cumprir em Tá nossas lá. vidas. Olha, Tala, olha, eyala makambo mosusu na vie, há outras coisas na vida. sotana yango ekoki, Se o tempo dele chegar, okosala effort moko te. você não fará nenhum esforço. Parce que Nzambe amoni ke ekomi tana ye. Porque Deus viu que chegou o teu Est-ce que tempo. tu vas comprendre nga? Será que alguém me compreende? Problème eza, O problema é kobunda te, não lutar. kowelela te, Não disputa. yo tambola kaka na se ya makolo Você na caminha Nzambe. somente debaixo dos pés de Banga Deus. kaka Nzambe. Tema Deus. Le reste O resto est un problème na yo te. não é o teu problema. Le reste O est resto un domaine privé ya é Nzambe. problema privado de Deus. Est-ce que que eza na bato? Será que sabes que há Atenda pessoas Lunda. que foi para as Atenda londas, soki wapi? que foi sei lá Asala onde, nyonso na vie. fez tudo na Mais vida, agagné eloko te. mas não ganhou Mais nada. ntango aye na makolo ya Nzambe, Mas quando veio aos pés Nzambe de akomi Deus, kofaçonne ye. Deus começou a moldá-lo. Loba Nzambe akomi ofaçonne ye. Diga, Deus começou a Ke na tombo moldá-lo. loboko. Eu levanto as minhas Liboso ya mãos, Nzambe atata mieza diante do Antonio. Deus do Pai Nzambe Deus apesa Antônio, mutu mosansa vi na ntango que alelo. Deus conceda alguém um Oyo sentido da azolela vida. Nzambe apangwisa mpinzoli na Aquele ye. que chora que Deus enxuga Oyo sua baoseka lágrima. Nzambe apesa ye esengo. Aquele que está sendo zombado que ele concede Kobangaka alegria. te. Não tenha medo. Tambola kaka na kobanga Nzambe. Caminha somente no temor de Deus. Tala, Olha, j'avance pour terminer. eu avanço para terminar. Oh my God. Oh, meu Deus. Merci. Écoutez, Ouçam. nani satanga version? Quem é que já leu esta passagem? Tombola loboko. Levanta as suas mãos. Oh satanga version. Aquele que já leu esta passagem. You know tanga ngote ke tanga. Você que ainda não leu, vai ler. Ekopesa yo pose ya makambo na oyebiso osala yango. Vai te dar a vontade de fazer aquilo que eu te digo para fazer. Loba na ndeko apepe na yo. Diga ao amado que está ao teu lado, Obéir à la voix de l'Éternel. obedeça à voz do Senhor. Écoutez, je vais lire quelques versets. Ouça-me, vou ler alguns versículos. Alors Bible, Diz o seguinte: l'Éternel o Senhor te donnera la supériorité sur toutes les nations O de Senhor, la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. amém. Sikoso kiti na saba ndiko loba. Agora, se desceres, ele continua dizendo: Nzambe
Deus akopambola saída vai abençoar e a akopambola sortir regresso. e vai abençoar o teu regresso. Significa, Quando estou a sair, quando eu sou nakobanga nzambe, no temor de Deus, nazobima na lipambola. eu saio com a bênção. Et quand je vais retourner, E quando eu vou je ne regressar, retournerai plus seul. eu não vou regressar Je vais sozinho. retourner avec Eu l'Éternel. vou voltar com o Senhor. Touti na mamãe e touti église. Saímos com a mamãe da igreja Quarta-feira. na quarta-feira. Prière elle qui makasi quartango. A oração foi muito forte naquela quarta. To bibi to koti na mutu kato sokeni. Saímos, entramos na viatura e regressávamos. So comme justement la wenzi mo ya benga ya zangu. Chegamos até perto de uma praça do Zangum. De repente, Tutaku. Algo aconteceu. o tocar mo ya munene kendaka ba 30. Grande autocarro que vai para o 30. No gaga. Só ouvimos pum. Na simbi vola. Eu segurei o volante. Nalobi kati na ngai. Eu disse dentro de mim: Celui qui est à moi aquele que está em mim est plus fort. é mais forte. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Eu não morrerei hoje. O tocar é tudo biso. O autocarro bateu sobre É nós só tindica biso. e nos empurrava. Bato bombo ganga ali bada. As pessoas foram começar a gritar: "Ei!" Canifré. Eu Só travei que guarda. e dei a Bibi boya retaguarda kenai. e desviei. Batoko bimandeli tous les 4 portes à caminhar bloqué. Como é que poderíamos sair? Todas as 4 portas da viatura estavam bloqueadas. Bapine mi baleia assim me buzo que aqui. Os 2 pneus de trás saíram Batu vai batu. e as As pessoas vieram pessoas perguntar. ainda ficaram vivos. Na tuni mamã. Perguntei à mamãe: Tu es bien? estás E bem? eu tô lá me talemo. Você tem cara não. Ela começou a olhar para mim: como é que estás? Eu disse: não, estou bem. Tanto vai ba fogo, se ba bom. Quando as pessoas vieram, forçaram a porta e a porta abriu-se. To bimi Saímos. na que na fandi na bordi. Eu fui e sentei Natali mutu. no passeio, olhei para a viatura. Na lobi nzamba mieza na bom. Eu disse: Deus do Mies é vivo. Ya. Mano, Banga nzamba. tema a Deus. Si tu crains l'Éternel, Se você temer ao si Senhor, tu marches se você à caminhar, l'obéissance à la parole de Dieu, obedecendo a palavra de bakosala Deus, réunion na bango. vão Po reunir-se ete ba détruire yo. para destruir Mutakokoka yo azate. e ninguém Parce que la conseguirá. Bible Porque dit a Bíblia diz: l'ange de o l'Éternel. anjo do Senhor, L'ange de l'Éternel. o anjo do Senhor, L'ange de o l'Éternel anjo do Senhor campe acampa tout autour ao redor de celui qui craint Dieu. daqueles que temem a Je Deus. répète, Eu la repito, Bible dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: L'ange de o l'Éternel anjo do Senhor campe. acampa. Yaya. Mano, Yoseya kolala. você que está Lokola dormindo, kobanga nzambe ezoloba kati na yo. o temor de Deus Bakoya na sobre ti nzela moko. virão por um Bakopanzala na nzela sambo. serão dispersos de Libisa sede. ndeko walokanga na motema na yo. Perdoa aquele amado que você perdeu no teu Longola kanda coração. kati na yo. Retira-lhe dentro do teu Banga coração. nzambe. Tema Deus. Eza na life le Seigneur lo éviter. Ao Eza inferno na que você lona deve boka Seigneur evitar. yo gagner. E há seus que você C'est deve pour cela. ganhar. Por isso, Je viens te dire. eu venho dizer, La Bible dit a ceci. Bíblia diz o seguinte: Ils te feront la guerre. eles te farão Mais ils guerra, ne te vaincront mas pas. não te vencerão. Pourquoi? Por quê? Parce que Yozo Banga Porque Nzambe. você teme a Deus. Tondé manzema moko kala. Antigamente ouvíamos uma música. Tambola la mokili oyebaka. Kolo amoni. Tambola la mokili oyebaka. Kolo. Tika kofina. Tika kotonga. Kolo. Yaya tango tosalaka mabe. Mano, quando fazemos o mal, Papa mieza azomona te. o Papa Mies não está Pasteur feio. Adão azomona te. Pastor Adão não está feio. Tamusu nzamba revele mosali na Talvez yete. ele não revelou seu Mais servo. n'oublie Mas não pas. te esqueças. La Bible A déclare. Bíblia declara: Ni ne dort. nele não Ni ne dorme, sommeille. nem Il te toscaneja. regarde. Ele te Il olha, te voit. ele te Quand vê. tu fais le Quando mal, você faz o tu mal, provoques toi-même la malédiction. você próprio Agora provoca a ela maldição. tomba lelo. Por isso, na manhã de Nzamba Deus, koyebisa mutu moko. oh, Deus vai dizer a alguém: Obéir à la parole de Dieu. obedeça a palavra de Deus. Obéir à la parole de Dieu. Obedeça a palavra de Deus. Sokozo tosa nzambe. Se você obedecer a Deus, Nzamba oya.
Deus virá. esika nyonso nzambe akuta intérêt na E ye em todo lugar onde Deus encontra o seu interesse, atikalaka ya kofanda te Ele não permanece sentado. yango moni batata miezi boye Por isso, vezes, Papa Miese, napesi yo conseil omekaka te eu te dou o conselho de não tentares. meme yo ozotala kuna soki na internet Mesmo você que me acompanha na internet, komekaka te não tente. pa baza bato oyo bauti na nzambe mosika mpe alliance na bango ekoma monene Porque são pessoas que caminharam com Deus faz tempo e a sua aliança é forte. babato moko São pessoas que quando você tenta, nzambe esi atelemi Deus já se levantou. parce que na vi na ye Porque em sua vida, nzambe azokuta intérêt na ye Deus encontra o seu interesse. oh my god Oh meu Deus, evitaka bato oyo baa na nzambe evita aqueles que não têm Deus. yo okotelemela nzambe Você vai se levantar contra Deus. moto ana kapasité akofongola mabele Alguém que tem a capacidade de abrir a terra, moto ana kapasité akobetisa mbula aquele que tem a capacidade de fazer cair a chuva. abi bangolo baateti bon espera a l'océan escuta Oceano ouve, abra tuas portas ouvre tes portes. Deus Dieu, é todo poderoso il est tout puissant. siko nzambe wana Agora aquele Deus, tu peux pas blaguer avec ses serviteurs você não pode brincar com seus je vais servos. terminer dans cet verset Vou terminar no quinto versículo. Écoutez. Ouça. oh my god Oh meu Deus. 28 na sote akotanga ngo na ndako 28, vou pular, podes ler em casa. nzambe azoloba boye Deus está a dizer o seguinte. na livre ya exode chapitre 23 verset No 22 livro de Êxodo 23, versículo 22. alobi mais si tu écoutes sa voix A Bíblia diz que se ouvires et a si sua tu voz fais tout ce que je te dirai e se fizeres tudo o que eu te je disser, serai eu estarei, l'ennemi eu serei o inimigo de tes ennemis dos teus inimigos. et l'adversaire O de tes adversário adversaires. dos teus adversários. J'ai dit ceci. Deus disse o seguinte. Si toi, Se tu você dois écouter sa voix, ouvires a sua voz tu dois obéir à la parole, e ouvires a sua tu dois palavra, marcher, deves caminhar, tu dois marcher deves à caminhar la crainte de Dieu. no temor de Deus. Dieu a dit ceci. Deus disse o seguinte. Moi l'éternel, Eu, Senhor, moi l'éternel, eu, Senhor, je serai eu estarei, l'ennemi eu serei o de inimigo tes ennemis. dos teus Est-ce inimigos. qu'on comprend le verset Será que arabe? compreendeste bem esse versículo? Amodo comprendre en côté. Parece que não compreendeste. Zamba lobi boye. Deus disse o seguinte. Soki yo Se você nanga e eu tokotosa mongongo na ye. obedeceremos a sua voz, Tokotosa maloba na ye. obedeceremos a sua palavra, Zambe Deus, akokoma ele se tornará ngunia o inimigo ya bangunia na biso. dos nossos inimigos. Ekolakisa Quer dizer yo kolala na yo. que você Na ye dormirá, lokola lalaka te. mas ele como não dorme, Akobunda mpo na yo. ele vai lutar a Yo teu favor. kotambola na yo. Você vai Ye caminhar, lokola lalaka te. ele como não Lokola dorme, limbaka te. como não toscaneja, Akotelema ele vai se contre levantar l'adversaire na contra os yo. teus adversários. Écoutez-moi. Ouça-me, Nzamba lobi. Deus disse, Soki okotosa mongongo na ye. se ouvires a sua voz, Soki okotambola. se caminhares Kolakisa mamaloba na ye. segundo a sua palavra, Akozala adversaire. ele será o Yaba adversário adversaire na dos yo. teus Tika adversários. nzamba tata miezi. Deixa que Deus do Na tongo Babamiase, ya lelo. na manhã de Nalobi hoje, tika nzamba tata eu miezi. digo, deixa que Na Deus do tongo ya Babamiase, lelo. na manhã de hoje, Atelema. se Contre levante bangunia na yo. contra os teus Nalobi inimigos. atelema. Eu digo que ele se Contra levante bato babundisaka contra yo. aqueles que te Nalobi combatem. atelema. Eu digo que ele se Contra levante bato batelemela na contra yo. aqueles que se levantam Ndenge contra ti, ozotelema. conforme te Ndenge bangunia levantas. loba akweya. Conforme teus inimigos Nalobi estão ndenge ozotelema. caindo, eu digo conforme te Ndenge bangunia levantas, loba akweya. conforme teus inimigos Ndenge caem. otelemi. Eu digo não, Ndenge conforme te nzamba komi levantas, contre bangunia na conforme yo. Deus está se contra Eloko teus moko inimigos. asika. Algo Ekoya na novo ngambo na yo. virá em tua Na casa. ngambo bangunia na yo. Vai no campo dos teus Zamba inimigos. Mies Antônio. Deus do Mies Aotelema contra Antônio, bango. ele se levantará contra Nalobi eles. nzamba tata miezi. Eu digo, Deus do Aotelema Babamiase, contra bango. se levantará Bango contra eles. babundisa yo. Eles te combatem. Makanisi yo zanga moto. Pensaram que você So não tem ozala alguém. noko a généralité. Se você So não tem ozala general, noko a ministre ou te. se não tens um So ozala ministro, noko a député se te. não tens um Mais deputado, ozala nzambe. mas você de Na lelo Deus. ozala nzambe. Eu digo que você tem Lokolo Deus. ozala nzambe. Como tens Deus, Kobanga te. não tenha medo. Zamba lobi. Deus disse, Akozala adversaire. ele será Yaba adversaire adversário na yo. dos teus Akozala adversários. mongunia. Ele será inimigo
inimigo dos teus inimigos. Yawala yo. Por isso você Kobanga eloko te. não tema nada. Nalingo sambela. Quero que você ore. Naebi te talino yakina ngolelo. Não sei qual é o problema que te trouxe no dia de hoje, mas eu quero que você ore. Eloko é important, la prière change la vie. O importante é que a oração muda a vida. Napusani liboso nayo. Come on. Yaya zala concentré. Mas seja concentrado. Yes. Kanga nuso zala concentré. Feche os teus olhos, esteja concentrado. Levanta mais alto tuas mãos. Levanta tuas mãos. Lift them in. Manako ebisa nzambe. E começa a dizer a Deus: Tata sunga ngai na tambola na kobanga yo. Pai, ajuda-me a caminhar no teu temor. Na makasi na ngai moko na kokite. Pela minha força não conseguirei. Mena senge pai na yo nzambe. Mas eu peço a ti, Deus, Osunga ngai na nzela ya molimo na yo. ajuda-me através do teu Espírito. Na banga yo. Que eu tema a ti. Na sala o esa volonté na Que eu yo. faça aquilo que é a tua vontade. Manako bodela na kombola Yesu Comece a Masihi. orar em nome de Jesus Cristo. Ora em nome de Jesus. Prie au nom de Jésus. Confesse victoire. Começa a bater as palmas e Confesse confessa a a vitória. vitória na tua vida. Confessa a vitória da tua vida. Bandako tatola elonga ya nzambe na bomoi na yo. Começa a testificar a vitória de Deus. Lokolo ozwi kobanga nzambe. Não pode receber que Sikoyo tatola elonga na bomoi na yo. agora receba a vitória em tua vida. Tatola elonga na bomoi na yo. Testifica a vitória em tua vida. Confessa a vitória. Confessa a vitória. Deus obeta maboko te. Nalobi atatola victoire na tongo Eu lelo. disse, bata as palmas, testifica a vitória na manhã de hoje. Tatola victoire na tongo lelo. Testifica a vitória em tua vida na manhã de hoje.
pasito ngana konkiso bapinga ngaba nakotika yote Yesu kolona Yesu yomoningo ninanga Yesu kolona Yesu elikyana Yesu kolona Yesu yomakasina Yesu kolona Yesu kolona. Abraços pela glória de Deus. Não, mete lá coloma boco. Mete lá coloma boco. O gosala ya mama lamu ko bete la nzambe la milolo. Amen. Sabe que quando dissemos que vamos aplaudir para Deus, você deve estar alegre em aplaudir para Deus. Porque se fores no Maria Pia, verás outro dizendo: Deus, me deres a graça para sair daqui. Todos os dias vou passar somente a noite na igreja. Que Dieu de notre Père vous bénisse. Que Deus do nosso Pai vos abençoe. Poderão tomar vossos assentos. Pouvez reprendre place. Merci beaucoup. Muito obrigado. Avant na tika altar. Antes de eu deixar o altar, há uma última intervenção que devo fazer. E depois o meu trabalho terminará. Saúde a presença de Deus. Amém. Neste mês que entramos, sabemos que teremos o culto comunitário. Que junta todas as igrejas que estão debaixo da liderança do nosso Pai. O Papá tem várias igrejas debaixo da sua liderança. Mas podemos dizer que aquele que reúne o povo belemita será nesse mês, no domingo do dia 29. Como hoje vim na conta da sede, eu quero motivar-te e dizer-te que faças o esforço nos cultos do gênero. Não faltemos. Não diga nós saímos às 9. Aquele culto terminamos às 12. Sabes? Se não vamos distante, vamos ver os nossos irmãos quimbanguistas. Os quimbanguistas entram por volta das 9 horas e saem às 18 horas. Porque em realidade o domingo é o dia consagrado a Deus.